Graça e paz, um bom dia. Hoje continuamos com o devocional diário. Não podemos parar de ler a palavra de Deus. Se você quer ler a Bíblia toda, hoje vai estar lendo no Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 4 até o 6. Já estamos em 1 Samuel. E no Novo Testamento, nós hoje encerramos a leitura do livro de Tiago, de capítulo número 5. Tiago tem várias questões quando ele fala sobre os ricos. Em vários capítulos ele vai falar sobre isso. E ele encerra nesse chamando a atenção sobre os ricos que estão adquirindo as suas riquezas de maneira desonrosa, de maneira injusta. Ele começa chamando a atenção dos versículos 1 ao 3. Atendei agora, ricos, chorai e lamentai por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens com milha de trás. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós e há de devorar. Como fogo as vossas carnes, tesouros acumulaste nos últimos dias. Veja como Tiago chama atenção, com certeza nas igrejas para as quais ele está escrevendo ali, daquelas pessoas que estão na dispersão, estão sendo oprimidas, estão sendo ali alvejadas, podemos dizer assim, pelas essas pessoas ricas que estão atacando ali dentro daquela igreja, atarefando os irmãos, levando os irmãos à justiça e, claro, a toda aquela conotação que o capítulo 2 traz, que a igreja ainda está honrando essas pessoas. E ele vai dizer o porquê disso dos versículos 4 ao 6, justamente por causa da maneira que eles são ricos ou que eles adquiriram as riquezas, e isso está totalmente errado. Eis que o salário dos trabalhadores que ceivam os vossos campos, que por vós foi retido com fraude, ou seja, eles estavam ali segurando o dinheiro das pessoas, as pessoas estavam trabalhando, eles não estavam pagando da maneira que deveriam pagar, esse salário está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Veja que o justo ele não tem resistido, mas os ricos continuam agindo de uma maneira errada. Temos que lembrar sempre que os ricos, aquele que ama o dinheiro, está condenado. A riqueza em si não é um problema se a pessoa está entendendo que o dinheiro é algo que Deus deu, o dinheiro é algo que o Senhor ele tem proporcionado para que aqueles que o têm também possam abençoar outras pessoas. Então ele vai chamar a atenção, chamou dos ricos e agora vai falar aqueles que estão sendo oprimidos, aos cristãos, aqueles que estão sofrendo. Ele diz no versículo 7, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E no 8 ele diz, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago ele vai falar aqui acerca da vinda do Senhor, que é a maneira que nós temos que viver com essa expectativa da volta de Jesus o tempo todo, porque Jesus pode voltar para qualquer um de nós a qualquer momento, e coletivamente também ele vai chegar depois que os sinais estiverem se cumprindo, ou seja, nós temos que estar atentos, fortalecendo os nossos corações, sermos pacientes. Inclusive ele traz um exemplo de paciência no versículo 11, tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Vejamos que Jó, ele enfrentou aquelas lutas, as dificuldades, mas em nada daquilo ele tinha pecado, diz a palavra de Deus lá no livro de Jó. Ele perdeu tudo que tinha, se manteve fiel e o Senhor deu um fim maravilhoso a ele. E esse é o exemplo que Tiago vem trazer, essa ilustração que Tiago vem trazer para nós. Ele dá mais um conselho prático no versículo 12, falando que acima de tudo, porém, irmãos, não jureis pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cair em juízo. Tiago chama a atenção do cristão para que a palavra dele seja uma palavra sincera, seja uma palavra que baste para os seus negócios, para a sua vida. O sim tem que ser sim mesmo, e o não, não mesmo, mesmo que isso traga prejuízo e isso traga danos. Ele termina a sua carta trazendo vários conselhos práticos. Ele vai falar, está sofrendo? Ore. Está alegre? Cante, exalte, glorifique, cante louvores ao Senhor. Tem alguém doente? Chama a liderança da igreja para orar, eles vão orar e a oração da fé curará o enfermo. E por fim ele vai dizer, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito
pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E ele exemplifica inclusive com Elias, dizendo que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, mas ele orou e Deus fechou os céus por 3 anos e meio e depois ele orou de novo e choveu. Ou seja, nós temos que sim confessar os nossos pecados, nossas culpas, nos abrirmos sobre os nossos pecados e orar uns pelos outros. A oração uns aos outros, a confissão uns aos outros é o que traz força a cada um de nós. Se alguém tem se desviado do caminho do Evangelho, ele diz, se você o converter, se você o trouxer de volta, você tem crédito, você estará salvando da morte alguém que estava indo ao inferno. Então que nós possamos olhar aqueles irmãos que estiveram no seio da igreja e estão entristecidos, estão enfraquecidos, e isso infelizmente tem muito hoje com toda a questão das igrejas machucando as pessoas, que nós possamos ir em busca dos perdidos, para que que eles possam também usufruir da presença e da graça de Deus. Por fim, ele termina falando sobre isso, termina de uma forma abrupta a sua carta, mas ele envia essa carta, chamando a atenção à oração, chamando a atenção a que devemos ter uma vida voltada ao Senhor, chamando a atenção que devemos ser sinceros nos nossos tratamentos e que assim seja. É uma carta extremamente prática, lembrando sempre o principal, o assunto sublime dessa carta, que nós precisamos agir. A fé não é algo intelectual, mas algo que é fatídico, algo pragmático. Colocamos a fé em prática para demonstrar que essa fé realmente existe em nós. Que assim seja, a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.